Um ótimo congresso UFBA a todos. Eu me chamo Camille Brito. O título do meu trabalho foi Análise do comportamento da série de Covid-19 via autorregressão quantílica e a minha professora orientadora foi a professora doutora Gessinalda Soares da Silva Gomes. Os dados do meu trabalho foi acessado através do Ministério da Saúde e também do pacote Covid-19 Data Hub no software R. Foi feita uma análise exploratória e descritiva dos dados mundiais e do Brasil. As variáveis analisadas foram o número de casos, número de óbitos e cobertura vacinal durante o período de 2020 até 2023. E o objetivo principal do trabalho é investigar a dinâmica do comportamento da taxa de mortalidade por Covid-19 ao longo desse período, usando a autorregressão quantílica. No que se refere à metodologia, foi utilizada a autorregressão quantílica, que nada mais é do que a associação da regressão quantílica e o modelo autorregressivo, que foi introduzida por Koenke et al. Em 2004. Essa metodologia faz uma análise da variável resposta em diferentes quantias de uma distribuição de dados ordenados no tempo, ao invés de apenas na média condicional. É uma predição relacionada a observações defasadas da própria variável. Ao final do slide, tem o modelo de equação da autorregressão quantílica com os coeficientes α0, α1 até αp. No meu caso, eu utilizei p igual a 1, ou seja, eu fiz apenas uma defasagem no tempo. É conhecido como autorregressão quantílica de ordem 1. Então, eu tive apenas os α0 e α1 para cada quantio da minha distribuição. Agora, sobre os principais resultados do meu trabalho. Na primeira imagem, tem o número de mortes pela Covid-19 no mundo, do período 2020 até 2023. Os países no mundo que tiveram mais mortes foram Canadá, depois Estados Unidos, Brasil e Rússia. Na segunda imagem, que é a figura 3 do meu trabalho, no período analisado, a gente tem aí a evolução dos casos confirmados de Covid-19. O maior número de casos foi no início de 2022. E na terceira imagem, a gente tem a evolução do número de mortes causadas pela Covid-19 no Brasil. O número de mortes, né, o maior número de mortes foi em meados de 2021. No entanto, a gente vê que, apesar de 2022 ter o maior número de casos, o maior número de mortes foi em 2021, uma vez que em 2022 grande parte da população do Brasil já estava vacinada. Além disso, foram feitos dois gráficos no meu trabalho. Primeiro, um falando sobre os valores absolutos e outros falando sobre as taxas relativas, né, das três variáveis analisadas. E o que é perceptível, o ponto mais interessante a ser discutido, é que os estados que se destacam na primeira imagem, né, em valores absolutos das três variáveis analisadas, não necessariamente são os estados que se destacam na segunda imagem das taxas relativas. São Paulo, por exemplo, é um estado que ele sempre está se destacando nos valores absolutos, por ser um estado que tem muitas pessoas, né, comparada a outros estados do Brasil. É um estado que tem mais pessoas, então, obviamente, vamos ter mais casos confirmados de Covid, né? Tem mais mortes por Covid também registradas. Mas quando a gente vai falar sobre as taxas relativas, né? Por exemplo, os casos confirmados, a gente calcula isso com o número absoluto dividido pela população. A taxa de mortalidade é o número de mortes dividido pelos casos confirmados. Aí a gente percebe que São Paulo, na verdade, né, quando a gente vai falar de taxa de incidência dos casos, taxa de mortalidade, ele não é um estado que se destaca no Brasil. Ainda sobre os resultados, a gente tem a figura 10, que foi a estimação da autorregressão quantílica, né, para todos os quantis analisados, que foi começando de 0,05 e indo até 0,95, com intervalos de 0,05, então eu comecei em 0,05, depois 0,10, 0,15, 0,20 e assim sucessivamente. Na figura 11, é os coeficientes autorregressivos quantílicos que foram estimados, então a gente percebe que ao decorrer que o quantio aumenta, os coeficientes autorregressivos também vão aumentando. Na tabela 1 e 2, na tabela 1, a estimação dos coeficientes do meu modelo autorregressivo, dos meus modelos autorregressivos quantílicos para cada quantio. Então, tem a estimação de cada coeficiente α0 e α1 e o cálculo dos seus p-valores também estão tabelados aí. Na tabela 2, foi o teste que eu usei no meu trabalho, que foi o teste de Young Box, através da estatística aqui quadrado, e também foi tabelado o p-valor para cada quantio analisado. Nas figuras 12 e 13,
foram plotados os p-valores da tabela 1, né? Na figura 12 é o p-valor do intercepto, ou seja, o p-valor para alfa 0, e na figura 13 é o p-valor para o alfa 1, o p-valor para o parâmetro autorregressivo de ordem 1 é o alfa 1. Então, a gente consegue perceber nessa linha vermelha o nível de significância, 0,05, a gente consegue perceber, né, os p-valores em cada quantio que estão abaixo ou acima desse nível de significância. Como conclusão do meu trabalho, de acordo com a análise exploratória espacial e temporal, verificou-se que é mais plausível analisar as taxas de incidência e de morte dos casos de Covid-19 do que os números absolutos, né, no que se refere à estimação do modelo autorregressivo quantílico, né, percebendo pelos coeficientes autorregressivos que eles vão aumentando ao decorrer que o quantio vai aumentando, e por isso as retas de autorregressão no gráfico também vão aumentando cada vez mais a sua inclinação. O comportamento assimétrico da dispersão entre os valores passados com uma defasagem e os valores atuais podem ser captados com as estimativas dos modelos autorregressivos quantílicos, principalmente com os quantis mais extremos, o que não seria possível ao considerar, por exemplo, se fosse a regressão linear clássica. No que se refere à análise das tabelas a partir do p-valor, a gente percebe que para o alfa 1 todos os quantis são significativos, já que o p-valor de todos foi menor do que o nível de significância de 0,05, que foi a figura 13 que eu mostrei agora. Já para o alfa 0, a gente percebe que o quantio 0,25 até o 0,45 não são significativos, pois o seu p-valor é maior do que o nível de significância. Para o teste de Young-Box da hipótese nula de não correlação da série residual, a partir do quantio 0,70 até o 0,85 o teste não mostra adequabilidade, e nesse caso, como o p-valor nesses quantis são maiores do que 0,05, a hipótese nula é rejeitada. Entretanto, o modelo da autorregressão quantílica fornece uma representação flexível da distribuição da taxa de mortalidade e a sua dinâmica. Essas foram algumas das minhas referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada pela atenção.